Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Pereira vendido. E as situações do Pedrinho e do Diego Costa? Tem também o primeiro time do Vitor Pereira, pro clássico contra o São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu confesso a vocês que essa notícia me pegou de surpresa. O Gabriel Pereira, 20 anos, assim, um jovem muito promissor, já sendo vendido, negociado com o New York City, que é do grupo City, né, do Manchester City e outros clubes mundo afora, por um valor que eu considero muito baixo para o que ele ainda poderia render ao Corinthians. Talvez não rendesse, talvez não fosse tão... obviamente não vingasse tanto, mas eu acho muito cedo para a gente ter qualquer tipo de avaliação. E também entendo, obviamente, a questão financeira do clube, que muitas vezes precisa fazer um negócio para sustentar os altos valores, os investimentos feitos recentemente, como é o caso do Corinthians. Mas me incomoda quando um jovem tão promissor sai assim por um valor de 5 a 6 milhões de euros, que correspondem aí a 34 milhões de reais na cotação atual, e que o Corinthians teria apenas direito a 70% desse valor, ou seja, 24 milhões, cerca disso, de reais. 20 anos para o mercado dos Estados Unidos, que eu sei que tem uma parceria com o Manchester City, que pode fazer com que ele jogue na Premier League, o que eu acho difícil, porque ele ainda precisa amadurecer muito, sob o argumento de que ele teria pouco espaço por conta dos reforços, eu não concordo. A temporada recém está começando, e o Vitor Pereira já tinha reclamado, inclusive, na sua chegada, reclamado também pode ser um termo forte, né? Mas já tinha alertado que o grupo é muito experiente, que talvez, né, indicasse que ele pudesse fazer algumas mexidas para alguns jogos, do tipo, vou botar alguns titulares agora na quarta, no domingo eu preservo, coloco mais uns jovens, e aí, para mim, o Corinthians perde um poder de fogo no seu banco de reservas. Mesmo que ele tenha sido usado pouco aí pelo Fernando Lázaro nesses últimos jogos, porque tem Gustavo Silva, tem Adson, tem o Rony no meio, tem o Xavier, tem o próprio Luan, mas o Gabriel Pereira, para mim, é um cara muito importante, que está sendo pouco utilizado, é verdade, mas poderia ser utilizado mais a partir dessa temporada. E aí tem um imbróglio aí no seu contrato, porque o Corinthians anunciou a sua renovação e não registrou esse novo contrato no boletim informativo diário da CBF. Se você for no BID da CBF, onde os atletas estão registrados, esse contrato dele está vencendo no final desse ano. E o contrato dele tinha sido estendido, inclusive com uma multa superior a 120 milhões de reais, com valorização salarial, com uma porcentagem maior para o Corinthians. Esse contrato não foi registrado. E pelas informações aí dos setoristas que acompanham o Corinthians, o Rodrigo Vessone do Meu Timão, o Marco Belo da Transamérica, as pessoas revelaram que quando eles foram registrar esse novo contrato, eles começaram a receber propostas de venda, e aí você teria um custo, né, nessa operação, nesse registro e tal, então eles seguraram, porque aí seria mais importante fazer a venda do que renovar, registrar e aí depois vender. Mas tá estranho essa situação, porque desde lá atrás, porque faz tempo isso, faz 120 dias que esse contrato foi atualizado. Desde então o Corinthians recebe propostas de venda? E por que está vendendo só agora? Esse é o argumento, de que havia propostas de venda, houve uma negociação e que eles acharam por bem, então, assinar um pré-contrato e não registrar esse novo contrato. Eu acho uma negociação estranha até o momento, pouco transparente e de um valor muito abaixo para uma promessa, uma joia que para muitos ainda não correspondeu, mas eu acho ainda muito cedo, porque ele só na temporada passada começou a ser utilizado no time profissional e para mim ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Foi um dos destaques do time, mesmo na dificuldade, quando os reforços não chegaram, ou mesmo quando os reforços começaram a chegar e ele foi entrando, ajudando, porque você também precisa fortalecer o teu banco. E os jovens, eles começam a crescer assim, não quando eles viram a solução, mas quando eles começam a jogar com atletas, digamos, mais experientes, rodados, e ali você aprende com eles, bebe da fonte deles. O quão importante seria essa temporada para o Gabriel Pereira, ele jogando ao lado do Renato Augusto, do Paulinho, do William, que faz mais ou menos a sua função. Então eu acho uma pena, mas o fato é que o Gabriel Pereira deve ter confirmado essa venda aí para o New York City nos próximos dias.
Sobre o Diego Costa, cara, é impressionante que isso ainda esteja em voga. Eu resolvi fazer esse vídeo também para responder essa questão de que não há a menor possibilidade atual do Diego Costa vestir a camisa do Corinthians, por várias circunstâncias. Primeiro, porque o Corinthians entende que nunca foi um desejo do jogador. Nunca foi. Ele sempre fez um charminho. Sempre fez um charminho, pedindo um alto salário, esperando pela Europa e não sei o quê. E o Corinthians ali, né, conversando com a Tausa, que poderia bancar os salários dele, queria um 9 de peso, ele se libera do Atlético Mineiro, a coisa poderia acontecer e o cara nunca fez força para jogar no Corinthians. Então, meu irmão, valeu, um abraço, porque o Duílio já tinha deixado isso claro. O cara tem que querer jogar no Corinthians. O Roger Guedes quis jogar no Corinthians, abriu mão de muito dinheiro na China, de uma proposta da Arábia, de uma outra proposta esses dias, porque ele quer jogar no Corinthians, ele quer chegar na seleção brasileira e ele quer vestir a camisa do Timão, ele quer fazer história por aqui, mesmo com outros mercados. O William também abriu mão de muito valor, esses caras quiseram jogar no Corinthians. O Diego Costa nunca fez muito esforço para isso. Então, aí agora ele quer reduzir de 1,5 milhão para 1,3 milhões, 1,250 milhões. Peraí, cara, é muito dinheiro para um jogador. Aí surgiu uma notícia de que o Corinthians poderia pagar 650 mil reais por mês para ele. Também não é verdade, também não é verdade. Não tá rolando negociação, não tem chance disso acontecer. E aí também tem um outro fator que foi acrescido nos últimos dias, a chegada do Vitor Pereira, que já na sua chegada, como a gente estava falando do GP, indicou que o elenco estava um pouco acima da idade que ele considera o ideal. Ele vai trazer mais um jogador de 33 anos, de 33 para 34 anos, vai trazer mais um veterano? Não. O Corinthians busca um 9, ele quer um 9, mas não nessa idade. A menos que seja um cara extremamente decisivo, como um Edinson Cavani ou um Luizito Soares, por exemplo. Aí acho que a coisa muda de figura. Não é que o Vitor definiu que tem que ser um cara abaixo dos 30 anos, mas no caso do Diego Costa, o Vitor não se animou muito. Então, assim, esqueçam o Diego Costa no Corinthians. Como não pintou nenhuma proposta da Europa, aí ele começou a meio que, né, o empresário começou a fazer de novo, né, aquele velho contato, e aí, como é que tá, não sei o que e tudo mais. A coisa esfriou total, então ele não deve jogar no Corinthians, tá? Diego Costa não vem. E a situação do Pedrinho, que tá de volta ao Brasil, vindo do Shakhtar Donetsk, juntamente com o volante Maicon, né, por exemplo. Será que eles têm chance de voltar pro Corinthians? Eu conversei com o empresário do Pedrinho, Will Dantas, que disse que o Corinthians tem interesse, mas que eles não podem tomar nenhum tipo de nenhuma decisão nesse momento, exatamente porque a FIFA precisa decidir o que vai fazer. Será que vai conseguir uma liberação por parte dos clubes para que eles possam desenvolver a sua atividade profissional sem custos, evidentemente, uma rescisão contratual ou apenas um período de empréstimo para que eles possam ser liberados? Tem, obviamente, interesse de outros clubes aqui do Brasil e de fora do Brasil. O Corinthians teria que arcar com os salários deles integralmente e eles não ganham pouco, né? O Pedrinho tem mais 4 anos de contrato com o Shakhtar, então não é tão simples assim. Tá rolando uma guerra lá, obviamente eles não podem treinar, não podem jogar, estão de volta ao Brasil, enquanto isso eles atuam por aqui. Não, tudo isso tem que ser feito sob contrato, ele tem contrato ainda com o Shakhtar, no caso do Pedrinho, né, e do Maicon a mesma forma, eles precisam corresponder e responder a esse clube. Se a FIFA autorizar que eles fiquem livres, por exemplo, no mercado, aí vai haver, obviamente, uma negociação para saber para onde eles podem desenvolver o seu futebol. O Corinthians se interessa, não tem como ser diferente, né? Seria muito importante ter o Maicon, especialmente. Acho que o Maicon seria, inclusive, mais importante que o Pedrinho pela função que ele exerce no time. Poderia ser um primeiro volante ali, ou jogar ao lado do Duqueiroz, poderia ser um eventual substituto de um Juliano, de um Renato, de um Paulinho, poderia jogar em qualquer uma daquelas funções ali, um volante de muito boa chegada, de muita qualidade técnica, e o Pedrinho também, né, mais evoluído, com uma rodagem no futebol europeu, primeiro pelo Benfica, agora pelo Shakhtar, de novo, né, em termos de construção de elenco, é óbvio que seria fundamental contar com os dois, mas é muito difícil que isso aconteça. A gente vai ficar monitorando a situação para ver se há realmente a possibilidade, onde eles vão jogar, né? Porque jogar eles vão precisar em algum lugar, né? Isso é inegável. E sobre o primeiro time do Vitão, o Vitor Pereira, VP da Massa, Vitão da Fiel, não sei como é que vocês vão chamar o Vitor Pereira, mas ele vai ser apresentado nessa sexta-feira. Nós, jornalistas, vamos tirar algumas dúvidas com ele, mas o primeiro time indica uma manutenção daquilo que o Fernando Lázaro fazia e eu acho isso muito legal, porque ele mantém o trabalho e aos pouquinhos vai colocando a sua ideia. Ele fez trabalhos durante toda a semana, teve um dia que ele trabalhou só o sistema defensivo, teve outro que ele trabalhou só a bola parada, ele tá sendo muito metódico e específico nesse primeiro momento, e muita conversa, né, para entender o elenco, entender o grupo de jogadores e tudo mais.
Mas a escalação deve ter o Cássio, o Fagner, o João Vitor, Gil e o Lucas Piton na esquerda mantido. Aí o meio de campo com o Duqueiroz ali na primeira função e os demais jogadores que vocês conhecem, né? Renato Augusto, Paulinho, o Giuliano, o William e o Roger Guedes. Deve ser o time titular, força máxima, né? Os melhores jogadores em campo para enfrentar o São Paulo no Morumbi, onde o Corinthians não vence há 5 anos, desde 2017. Naquele jogo do fair play do Rodrigo Caio com o Jô, no Renan Ribeiro, no goleiro, vocês vão lembrar, né? O Rogério Ceni ficou pistola aquela vez porque perdeu o jogo e o Rodrigo Caio se acusou, ali o Jô poderia ter sido expulso, aquela coisa toda. Enfim, foi a última vez que o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi. Isso já tem 5 anos, já tem 8 jogos, desde então uma supremacia do tricolor paulista, que vai ter dificuldades aí. O Jandrei testou positivo, então o Thiago Volpe, que estava muito instável no gol, vai retornar para a condição de titular. E clássico é clássico, né, gente? Já na arrancada o Vitor Pereira vai pegar um clássico pela frente que não acho que uma derrota vá arranhar alguma coisa, né, dependendo das circunstâncias, mas uma vitória, obviamente, né, deixa aí um bom cartão de visitas para o começo de trabalho do Vitão da Fiel. E aí, o que vocês estão esperando desse confronto aí, desse majestoso no sábado? E dessas notícias aí, né? Gabriel Pereira e o Diego Costa. Quero ouvir vocês aqui nos comentários. Eu volto na próxima. Inscreva-se no canal. Valeu. Tchau.